Vamos a uma reflexão hoje. Deus defende o justo contra o ímpio. Está em Salmos 7. Mas vamos primeiro entender o que significa ser justo e o que significa ser ímpio, para ver em qual dos lados nós nos enquadramos. Justo é aquele que está em conformidade com a razão, com a moral, com a justiça, que é honesto, considerado puro diante de Deus, que julga e se comporta imparcialmente, não tomando partido, que preza pela verdade. Exatamente tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, né, e ordena que sigamos e pratiquemos. Esse é o justo. O ímpio é aquele que não tem fé em Deus, aquele que despreza a Deus, aquele que é contrário às palavras da Bíblia Sagrada, aquele que acredita a sua fé em deuses, em doutrinas humanas, aquele que não possui valores morais estabelecidos pelo senso comum, aquele que rejeita os caminhos do Senhor, Deus, que não tem respeito por Deus e nem respeito pelo bem, aquele que faz mal ao próximo sem sentir nenhum tipo de remorso, quem ofende os pais, que não suporta a moral, que não suporta a justiça, aquele que rejeita a moralidade. De modo igual, é exatamente o que a Bíblia Sagrada também condena e nos ensina para que não sigamos esse tipo de caminho. Sabendo dessas definições rápidas aí de que o justo e o ímpio, vamos ler então Salmos capítulo 7, versículo 1, que vai dizer: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi coloca a confiança 100% em Deus, declarando que Deus é o seu único refúgio, aquele que pode protegê-lo em meio às ofensivas do inimigo, aquele que pode recorrer quando está sendo perseguido, quando está em perigo. Por isso, o inimigo, ele é representado aqui como um leão no versículo, né? Que busca quem? A sua presa. Por acaso, eu pergunto, né, para nós aqui, por acaso é diferente para nós nos dias de hoje? De forma nenhuma, né? Claro que não. É exatamente o que acontece igualmente a nós. Nós temos que clamar como Davi clamou, a quem? A Deus, que Ele é quem? O nosso único refúgio, o nosso lugar seguro. Ele está ali, a nossa fortaleza é Deus. Ele está ali com os braços fortes, prontos a ajudar aquele quem o recorre a Ele. E Ele nos livra de toda a perseguição do inimigo, que no versículo aqui é representado por um leão. Uma outra pergunta fundamental aqui é a seguinte: o Deus da Bíblia Sagrada é o seu único refúgio? Tem sido o seu único refúgio? Ou você tem pedido ajuda a outros deuses, a santos, entidades espirituais, ou até mesmo não crê em nada? Perceba que Davi declara o Deus Altíssimo da Bíblia Sagrada como seu único Deus e seu único refúgio. Então, se faz necessário entendermos que se nós clamamos, pedimos ajuda a Deus, nós não podemos colocar outros deuses juntamente com o Deus Altíssimo da Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, Deus é Deus com D maiúsculo. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. O único Deus é chamado de Deus na Bíblia Sagrada, por quê? Porque Ele é o Criador da vida. Os outros deuses são deuses com D minúsculo, porque
são deuses que não criam vida. Eles não têm o poder de criar a vida. Então, por isso, o Deus Altíssimo ao qual Davi clamava é o Deus de Israel, é o mesmo Deus que eu e que você precisamos buscar, precisamos clamar, porque Ele é o único Deus. Se nós temos vida, porque Ele nos deu a vida. E se nós colocamos outros deuses, santos e entidades juntamente com o Deus Altíssimo, misturando isso numa caixinha, nós estamos cometendo um grande equívoco, um grande erro. E aí o que nós fazemos? O que as pessoas fazem quando colocam outros deuses santos e entidades juntamente com o Deus da Bíblia Sagrada? Elas estão tirando todo o crédito dele, todo o mérito do único Deus, e isso torna o quê? Uma heresia. E automaticamente, quem é herege é tido por ímpio. E o que a palavra diz? Que os ímpios estão apartados do refúgio e da fortaleza que vem do Deus Altíssimo, a qual Davi clamava. Muitas pessoas estão nessa situação pelo fato de não conhecer a Bíblia Sagrada. Qual a situação? De heresia, de impiedade, de ímpio, não de impiedade, de ser ímpio, de não crer, de misturar as coisas, se tornam hereges pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, pelo fato de não conhecer a Bíblia Sagrada. Mas agora que nós passamos rapidamente a comentar este assunto, você tem a oportunidade de vir conhecer este Deus maravilhoso, de vir conhecer a palavra de Deus e conhecer a palavra de salvação, que é exclusiva do Deus Altíssimo, o Deus Salvador, o Deus da Bíblia Sagrada. Mas voltando aqui para o sentido da mensagem, é necessário clamarmos a Deus. O leão faz o que com a sua presa? Ele despedaça, estraçalha, aniquila. E é justamente isso que o inimigo, o diabo e as potestades demoníacas querem fazer conosco, com aqueles que estão buscando a Deus, com aqueles que estão buscando se regenerar, que estão buscando o Deus Altíssimo. Ele quer fazer o que? Estraçalhar, aniquilar e acabar com a sua vida e com a minha vida. Então, qual é o nosso único refúgio? Qual é a nossa única fortaleza? É o Deus vivo. O nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único refúgio para nós, para a humanidade. Podemos clamar hoje a Jesus. Olha que coisa bacana. Nós podemos hoje, diferente de Davi, porque Jesus não havia vindo ainda, Davi clamava a Deus, mas nós hoje podemos clamar a Jesus Cristo. E Ele vai advogar por nós. Ele vai interceder por nossas necessidades junto a Deus. É Ele que vai... Só existe um advogado que advoga entre os homens e Deus, chamado Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro santo. Não existe outros santos. Não existe outros deuses. Apenas Jesus Cristo é o intercessor. É o advogado fiel por nós. E olha que coisa maravilhosa. Davi orava a Deus, confiava em Deus mesmo sem nunca ter visto a Deus. E nós adoramos a Deus, mas temos ainda algo mais forte, mais profundo, e por que não dizer até mais quase que palpável, entre aspas aqui, do que Davi, o nosso trunfo. Nós temos a Bíblia Sagrada que registra, prova e mostra que Jesus Cristo veio como homem, o único Filho de Deus, veio por nós, morreu por nós, em nosso favor, para que nós pudéssemos ter nossas vidas religadas a Deus e nos dar força. Para quê? Para crer ainda mais no Deus vivo da Bíblia Sagrada. Isso que é maravilhoso. Jesus veio, um Deus encarnado, glória a Deus, aleluia, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter novamente esta ligação com Deus e pudéssemos novamente ter uma chance de entrar nas moradas, de sermos salvos, redimidos nossos pecados através do sangue de Jesus. E é exatamente esse Deus Criador que é o único que pode nos livrar das mãos do diabo,
Não há outros deuses, nem santos, nem entidades que possam fazer isso ou contribuir ou ajudar a Deus a isso. O versículo 3 diz: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, e espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi diz o seguinte: se eu sou culpado das acusações que são feitas contra mim, se eu sou injusto, se sou mau, se eu sou perverso, se eu fiz o mal a quem não merecia, se maltratei uma pessoa sem nenhum motivo, se eu que poupei sem razão aquele que me oprimia, ou seja, eu poupei até os que me queriam mal, se for isso mesmo, se essa culpa cair sobre mim, se eu paguei com bem quem estava me oprimindo, então se essa culpa recaiu sobre mim, que o inimigo me alcance, que ele venha sobre mim, sobre a minha alma, e me esmague no chão, que me arraste e me lance no pó, que toda a glória que tenho seja reduzida a nada. É isso que Davi está dizendo. Será que nós podemos falar dessa forma com Deus? Nos justificando? Será que podemos dizer a Deus que nós poupamos os nossos inimigos? Aquelas pessoas que sabemos que nos querem mal, que querem puxar nosso tapete, que querem nos ver nas ruínas, e sabemos que isso é um poder maligno que age na vida delas, por elas não darem crédito, por elas serem ímpias? Será que nós podemos perdoá-las? Será que nós podemos poupá-las? E será que nós podemos chegar a Deus com essa justificativa? Será que quando o inimigo usa essas pessoas e se levanta acusando nossas vidas, será que nós temos este trunfo para recorrer ao socorro de Deus e nos justificar perante Ele, justamente como Davi estava fazendo? Por isso é necessário que nós conheçamos a Bíblia, andemos em obediência conforme as doutrinas que Deus ensina, para justamente para nós possamos ser justificados em momentos de ataque como este, como o diabo fez com Davi, como estavam fazendo, se levantando contra ele, que nós possamos correr para o refúgio de Deus e Ele possa nos justificar. E aí Deus vai dizer, na palavra ainda vai dizer: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, no versículo 9 isso. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. As pessoas pensam que podem enganar a Deus, mas Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todos os pensamentos, antes mesmo de chegarem à nossa mente, ao nosso próprio conhecimento, Ele já sabe, meu irmão. E Ele é justo, Ele é imparcial e preza por quê? Pela sua ordem, pela verdade. Deus vai cessar as maquinações dos ímpios e vai justificar o justo. Porque Ele sonda o coração de ambos, Ele conhece o coração tanto do ímpio, Ele sabe o que o ímpio pensa, e Ele sabe também o que o justo pensa. Ele sabe as intenções do ímpio e sabe as intenções do justo também. Nós não podemos enganar a Deus de forma nenhuma. E no versículo 11 diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Olha só. As pessoas dizem que Deus é amor e elas estão realmente, verdadeiramente certas disso. Deus, Ele é amor. Mas esquecem que Deus também é juiz. Esquece que Ele vai aplicar a sua justiça. E se Ele é juiz e aplica a justiça, virá sobre nós a punição. Virá sobre os ímpios a punição, sobre os injustos a punição, porque Ele é juiz, Ele aplicará a sua justiça e virá o castigo, virá a punição sobre os ímpios, sobre os injustos. E uma coisa muito forte desse versículo,
Deus fica indignado todos os dias com as ações dos ímpios. Então, se você pratica coisas que não convêm, pratica coisas que Deus abomina, ele fica indignado todos os dias com essas ações. Então pare de pensar nisso. Deus fica indignado todos os dias. Então você que ainda não conhece a Deus, que está esperando... o que você está esperando para conhecer a palavra de Deus, para conhecer os propósitos de Deus sobre a sua vida? Você tem que buscar a Deus agora. Pedir perdão a Ele, se achegar mais próximo dEle, enquanto ainda Ele está perto de nós, enquanto nós ainda temos saúde para buscá-lo, enquanto nos ainda há tempo para buscá-lo. E é necessário nós se convertermos. Se converta, mude a direção da sua vida, largue as doutrinas de homens, largar a devoção a deuses estranhos, a santos, as idolatrias, e se entregar a Deus através de quem? De Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, e a vida vem através de Jesus Cristo. Ninguém vai chegar a Deus senão por Jesus Cristo. Não é por Maria, não é por Buda, não é por orixás, não é por espíritos de luz. O único que leva o homem a Deus, a salvação, chama-se Jesus Cristo. Por isso eu disse que nós ainda somos privilegiados por ter nas mãos o livro que diz que Jesus veio e morreu por nós. Davi não tinha isso. Davi confiava em Deus. Agora, se você não se entregar a Jesus, não se entregar a tua vida a Deus, aí a palavra de Deus diz o seguinte, que é terrível, continuando aqui. Deus afiará a espada, já tem os arcos, já preparou os instrumentos de morte para os ímpios. Então, corra para os pés do Salvador enquanto ainda te dá tempo. Deus vai vir com punições terríveis, e a pior punição é a condenação eterna. É morrer no pecado, é morrer na impiedade, é morrer na descrença, é morrer nas heresias, e Deus condenará. E isso vai ser duro, e que Deus nos livre de tudo isso, que nós possamos manter firmes os caminhos. E para finalizar, diz ali, no versículo 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi diz, eu renderei graças ao meu Deus, confiarei nele, e aguardarei nele a sua justiça, a justiça de Deus. Davi não aguarda a justiça dos santos, de deuses, de entidades. Davi aguardava a justiça de Deus. Confiava em Deus, que é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. E aí ele diz, cantarei louvores ao Senhor Altíssimo. E aí a pergunta que fica para nós, e que cada um responda aí para si mesmo, é essa. Em que lado você está? Do ímpio ou do justo? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.